Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje, como família franciscana, celebramos a festa da impressão dos sagrados estigmas do nosso seráfico pai, São Francisco. As leituras que são propostas na liturgia de hoje para toda a igreja não são aquelas que se usarão nas igrejas franciscanas, que é uma festa própria da família franciscana. Vamos primeiro falar das leituras, aquelas que são para toda a igreja, e na segunda parte vamos entrar propriamente na festa do calendário franciscano, um calendário particular, como eu disse, para a família franciscana. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele trata de um tema importante para cada ministro, mas para todo o povo de Deus. Então, a um momento ele vai dizer, depois de muito exortar, que o desejo do dinheiro, a cobiça do dinheiro é a raiz de todos os males. Em uma exortação, ele vai dizer assim a Timóteo que basta ter o que vestir e o que comer. Que, na verdade, o serviço em prol do reino de Deus não é um serviço para o enriquecimento pessoal. Nós não encontramos nenhum fundamento de tal atitude em Jesus Cristo. O discurso que fala que o evangelho deve ser usado para uma benesse pessoal, para um enriquecimento pessoal, para não ter dificuldade dessa vida, não tem nenhuma comprovação no evangelho. Porque o próprio Pedro, quando pergunta ao Senhor, Senhor, nós que tudo deixamos pai e mãe, deixamos casa para ti, o que nós vamos receber? Jesus vai dizer, nesta vida perseguições, no futuro a vida eterna. Então o evangelho nos chama a uma renúncia. E o apóstolo está se dirigindo a Timóteo, que é um ministro, e que isso é uma exigência para o exercício do ministério. Tanto é que os religiosos fazem votos de pobreza, castidade e obediência, mas todo o sacerdote e todo o povo de Deus é chamado a essa dimensão de pobreza, castidade e obediência, cada um no seu próprio estado de vida, mas que isso não é uma propriedade da vida consagrada. No final, o apóstolo vai dizer assim a Timóteo, combate o bom combate da fé. Então, que a fé é uma luta. Ou seja, nós não somos batizados e assim temos uma vida fácil, ou então uma vocação específica, como do matrimônio, como do sacerdócio, mas a fé é uma luta constante. Ou seja, que não é por meiose que nós crescemos na vida espiritual, mas por uma opção constante pelo reino de Deus. Então, que é este combate que nós somos chamados. Hoje no Evangelho, Lucas faz essa constatação própria lucana, o evangelista da misericórdia, que ele vai falar de algumas mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Essa dimensão da vida de Jesus é interessante, porque não era comum entre os mestres do tempo de Jesus. E é interessante ver como o nosso mestre e Senhor, ele tem diversas atitudes que são próprias dele. Jesus é um que mudou drasticamente o cenário religioso do seu tempo. E nós cristãos somos assim, não é porque vivemos a 2000 anos de distância, mas sim porque o Cristo nos fez pensar assim. Então, vai citar o elenco dessas mulheres. Uma que chama atenção é Maria Madalena, que vai se dizer, da qual o Senhor expulsou os 7 demônios. Por erro, logo se pensa que era uma prostituta, porque existe em relação ao pecado uma mentalidade sexista que não pertence à tradição bíblica. A expressão expulsar 7 demônios se fala daquela pessoa que foi curada de uma grande doença. Mas fala que essas mulheres que seguiam Jesus e o sustentavam no seu ministério. Então, que essas mulheres que estão presentes na vida de Jesus, se nós vemos no Evangelho, Jesus teve uma série de encontros com mulheres que foram transformadores para elas, mas também para ele. Porque não se pode pensar que um encontro seja só para transformar o outro. E Jesus se vê nele que essas mulheres, tantas vezes, com muito vigor, o confrontam. Então, se vocês pensam, por exemplo, a reprovação de Marta e Maria por ocasião da morte de Lázaro, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Então, que elas fazem ver a Jesus, que estão sofrendo e reprovam Jesus, porque Jesus não tinha chegado antes. Claro que depois a gente vai ver no final toda a grandeza daquilo que acontece, que era para manifestar a glória de Deus. Mas como não pensar naquela cananeia que, chamada por Jesus com o nome que os hebreus chamavam os cananeus, cachorro, não é justo tirar o alimento dos filhos para dar aos cães? Ela reage dizendo, mas os cães esperam as migalhas que caem da mesa dos filhos para se alimentar. Então que ela não se ofende e vai dizer a Jesus, você é salvador também dos cananeus. Então, essas mulheres que estão presentes no ministério de Jesus, do Cristo, cabeça da igreja. E como poderíamos pensar a igreja de Cristo, a igreja católica, sem a ajuda de tantas mulheres que estão conosco no nosso ministério? A elas a nossa gratidão e a certeza de que elas também são pessoas que fazem parte da igreja, nos ajudam na nossa missão e têm a missão de, como com Jesus, nos ajudar a todos nós ministros, para que nós caminhemos na reta via do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, quero lhes falar sobre a festa franciscana de hoje, a impressão dos sagrados estigmas. Impressão é a palavra latina da onde vem a imprensa, que é o deixar uma inscrição em alguém. Então, isso acontece com o seráfico pai São Francisco. Francisco de Assis estava, como nós, celebrando a quaresma de São Miguel. E naquela quaresma de São Miguel, qual era o estado de ânimo que Francisco foi para o Alverne? No Alverne, Francisco entra desiludido. Era o fundador desiludido com os descaminhos da sua ordem. Então Francisco, naquele momento, ele se fazia uma pergunta. Essa pergunta ele vai também levar a Clara, a Leão, a Bernardo, se não era o caso de ele deixar o governo da ordem e se dedicar à vida de oração, porque Francisco estava cansado de administrar problemas humanos. Então, naquela situação, ele recebe a resposta dos três, unânimes, que ele tem que continuar no governo da ordem, mas Francisco, ele vai para ali cansado de uma ordem que tende a dividir-se, cansado de uma ordem que dá diversidade de componentes, que não tinham um caminho formativo que era admitido na ordem, que eram esparramados pelo mundo, uma ordem que ele não tinha controle e que muitos não tinham mais contato com o fundador. Então é assim, desiludido, que Francisco chega para o Alverne para estar mais uma quaresma em oração. E naquela quaresma, o pedido de Francisco era aquele de sofrer no seu corpo as dores do Cristo na sua paixão. Então é esse o desejo do Cristo. E no dia 17 de setembro, ele tem a aparição do crucificado, que é como um serafim com 6 asas. E no final daquele encontro, ele vai ter no seu corpo impressas as chagas. Então as chagas de Francisco, descritas pelas fontes, são como um prego, não é uma ferida, é uma cabeça de prego, uma ponta de prego nas mãos e nos pés, e do lado uma chaga, uma ferida, que ele não deixava ninguém ver, somente via o frade que tinha cuidado da saúde dele, Frei Léo. E então esse foi o segredo que fez com que Francisco ficasse os últimos anos de vida dele em uma vida escondida no Senhor, mantendo esse segredo entre ele e o Senhor. Então isso gerou uma curiosidade e as pessoas por onde ele passava queriam ver, e só vão ver depois da morte de Francisco. Na verdade, nós temos na história do cristianismo diversos santos estigmatizados, mas Francisco é aquele que os estigmas são vistos depois da morte, porque de muitos desses estigmatizados na história, os estigmas desapareciam com a morte. Então, nós celebramos hoje esta festa, uma festa e um fato que trouxe muita dor para Francisco. O Senhor atendeu o pedido dele, sofrer no seu corpo as dores da paixão,
ter uma vida depois escondida. Mas nós vemos neste homem que viu Cristo através do mistério da cruz, sobretudo, a identificação do discípulo com o Mestre. E é isso que nós agradecemos ao nosso bom Deus e Senhor. Para todos vocês, um bom dia, uma boa festa franciscana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.